Você já teve aquele momento em que precisou pedir dinheiro emprestado para amigos ou família e sentiu aquela vergonha queimando por dentro? Tipo, você tá ali no churrasco, todo mundo rindo, tomando cerveja, e você precisa puxar alguém de canto e falar: Cara, você pode me emprestar 50 euros até o final do mês? E aí vem aquele olhar de pena misturado com o julgamento que faz você querer enfiar a cabeça num buraco e desaparecer. Pois é, eu passei por isso, e aposto que você também já passou, ou conhece alguém que passou. Mas aqui está a parte maluca. A história que eu vou contar hoje não é sobre alguém que pediu 50 euros emprestados e continuou quebrado. É sobre alguém que pediu 50 euros emprestados enquanto estava secretamente construindo o império. E no dia em que a família dele ia ser despejada da casa onde moravam há 15 anos, ele apareceu com os documentos da escritura. Sim, ele comprou a casa inteira. E todos que riram dele, bem, eles não estão rindo mais. Meu nome é Nick, e eu passo tempo demais pensando sobre por que as pessoas que parecem estar quebradas, às vezes são as mais ricas, e por que as pessoas que parecem ricas, às vezes estão a um salário de distância da falência total. Se você é alguém que julga a situação financeira dos outros pela roupa que vestem, pelo carro que dirigem ou pela casa onde moram, já clica no botão de inscrever-se e deixa um like se esse vídeo te ajudar a entender que riqueza real é completamente invisível. Porque olha, a história que eu vou contar hoje é baseada em casos reais que eu estudei, e ela vai virar tudo o que você pensa sobre dinheiro de cabeça para baixo. Então vamos começar com um Marco. Nome fictício, mas história absolutamente real nos elementos principais. Marco tinha 28 anos e morava com os pais e a irmã mais nova numa casa alugada nos arredores de Lisboa. Ele trabalhava como assistente administrativo, ganhando cerca de 1.200 euros por mês. Usava as mesmas 3 camisas rodando a semana inteira, andava de bicicleta para o trabalho, levava marmita. E quando saía com os amigos, o que era raro, ele sempre pedia emprestado. 10 euros aqui, 20 euros ali. Uma vez ele pediu 50 euros emprestados para um primo, porque disse que estava curto no mês. Os amigos riam, não de forma cruel, mas com aquele riso de pena. Pobre Marco, nunca vai sair dessa. Enquanto isso, os mesmos amigos que riam estavam fazendo financiamento de carro de 450 euros por mês, pagando aluguel de apartamentos instagramáveis por 800 euros, gastando 200 euros todo fim de semana em bares e restaurantes, comprando iPhone novo todo ano, parcelado em 24 vezes. A questão é a seguinte: existe um estudo fascinante da Universidade de Stanford de 2019 que analisou 10 mil pessoas ao longo de 20 anos. Sabe o que eles descobriram? As pessoas que aparentavam ser ricas aos 30 anos tinham, em média, patrimônio líquido negativo de menos 15 mil euros. Enquanto isso, as pessoas que viviam abaixo dos seus meios tinham patrimônio líquido positivo médio de 47 mil euros. Deixa eu repetir isso. Negativo 15 mil euros versus positivo 47 mil euros. Isso significa que as pessoas bem-sucedidas na aparência deviam mais do que tinham. Elas eram mais pobres do que alguém que literalmente não tinha nada. Agora você pode estar pensando: ok, Nick, mas o Marco estava pedindo dinheiro emprestado. Claramente ele estava quebrado, certo? Errado. É aqui que fica realmente interessante. Marco estava fazendo algo que eu chamo de invisibilidade financeira estratégica. Ele não estava escondendo riqueza por vergonha, ele estava escondendo intenção. Veja bem, Marco ganhava 1.200 euros por mês, mas suas despesas? Veja só, morava com os pais, 0 euros de aluguel. Bicicleta para o trabalho, 0 euros de transporte. Marmita, aproximadamente 60 euros por mês em comida. Sem assinaturas de streaming, academia ou outras necessidades modernas. Roupas, ele comprava uma camisa nova a cada 6 meses. Total de despesas mensais, cerca de 150 euros. Isso significa que Marco estava economizando 1.050 euros por mês, todos os meses, sem falta. Mas Nick, e os 50 euros que ele pediu emprestado? Olha, aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre dinheiro. Liquidez não é a mesma coisa que riqueza. Marco tinha dinheiro, muito dinheiro, mas ele tinha esse dinheiro trabalhando para ele, não parado numa conta corrente.
Ele tinha investido literalmente cada euro que conseguiu economizar nos últimos 5 anos em fundos de índice de baixo custo e ETFs imobiliários. Quando ele precisava de 50 euros, tecnicamente ele tinha mais de 60 mil euros investidos, mas ele se recusava, e isso é crucial, ele se recusava a vender seus investimentos para gastos do dia a dia, porque ele entendia algo fundamental. Cada euro que você tira dos seus investimentos não é só um euro, é esse euro mais todos os juros compostos que ele geraria pelos próximos 30, 40, 50 anos. Um estudo do Credit Suisse de 2022 mostrou que 1.000 euros investidos aos 25 anos, com um retorno médio de 7% ao ano, se tornam 14.974 euros aos 65 anos. Se você tirar esse dinheiro aos 30 anos, você não perdeu 1.000 euros, você perdeu quase 15.000 euros do seu futuro. Marco entendia isso visceralmente. Então, ele preferia pedir 50 euros emprestados e devolver em 2 semanas do que sabotar seu futuro. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui, algo psicológico que separa as pessoas que constroem riqueza real das pessoas que apenas parecem ricas. Existe um conceito em economia comportamental chamado gratificação adiada. Foi famosamente testado no experimento do marshmallow de Stanford. Crianças que conseguiam resistir a comer um marshmallow por 15 minutos para ganhar 2 marshmallows depois, tiveram, em média, mais sucesso na vida adulta. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Gratificação adiada não é só sobre esperar, é sobre reprogramar completamente o que te dá prazer. Marco não estava se sacrificando. Ele não acordava todo dia pensando: "Ai, como eu odeio não ter um carro." Não. Ele tinha reprogramado seu cérebro para sentir prazer ao ver o número da sua conta de investimento subir. Tem um neurocientista chamado Dr. Angel Huberman que explica isso perfeitamente. Nosso sistema de recompensa por dopamina pode ser treinado. Você pode literalmente treinar seu cérebro para liberar dopamina quando você economiza dinheiro, da mesma forma que outras pessoas recebem dopamina quando gastam dinheiro. Marco fazia isso verificando suas contas de investimento toda sexta-feira à noite. Ele via os números subirem, às vezes 200 euros, às vezes 800 euros numa semana boa, e aquilo dava a ele o mesmo prazer que seus amigos sentiam comprando roupa nova ou saindo para jantar. É uma mudança mental completa, e é por isso que a maioria das pessoas nunca fica rica, porque elas não conseguem sentir prazer no processo de acumular. Elas só sentem prazer gastando. Agora, vamos para a parte da história que parece roteiro de filme, mas eu juro que aconteceu, com alguns detalhes mudados para proteger identidade. Depois de 5 anos economizando 1.050 euros por mês, Marco tinha acumulado aproximadamente 63.000 euros em investimentos, com o mercado tendo valorizado cerca de 7% ao ano. Esse valor tinha crescido para cerca de 75.000 euros. Mas tem um detalhe importante. A família de Marco estava alugando a mesma casa há 15 anos. Era uma casa antiga, precisando de reformas, num bairro que estava começando a ser gentrificar. O proprietário era um senhor idoso, que sempre foi justo com o aluguel. Mas o senhor faleceu, e os filhos dele, que herdaram a propriedade, viram uma oportunidade. Aquele bairro estava valorizando. Eles poderiam reformar a casa e alugar por 3 vezes mais, ou vender. Então eles deram um aviso: 60 dias para sair. A família de Marco entrou em pânico. O pai dele, que trabalhava como mecânico, não tinha poupança. A mãe era do lar. A irmã estava na universidade. Eles estavam olhando para aluguéis de 900 a 1.100 euros por mês na região. Valores impossíveis com a renda deles. Todo mundo na família estava em desespero, menos Marco, porque Marco tinha feito algo que ninguém sabia. Ele tinha passado os últimos 6 meses negociando discretamente com os herdeiros da propriedade. A casa estava avaliada em 180.000 euros, precisava de 30.000 euros em reformas. Os herdeiros queriam vender rápido para dividir o dinheiro. Marco ofereceu 165.000 euros, em dinheiro, fechamento em 30 dias. Agora você deve estar pensando: pera, Nick, o Marco tinha 75.000 euros.
Como ele comprou uma casa de 165 mil euros? Excelente pergunta. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente genial. Marco fez 3 coisas. Primeiro, ele usou os seus 75 mil euros como entrada de 45%. Isso é uma entrada enorme no mercado imobiliário europeu. A maioria dos bancos pede 10 a 20%. Segundo, por ter uma entrada tão grande e um histórico de emprego estável, mesmo ganhando pouco, ele conseguiu uma hipoteca de 90 mil euros, com taxa de juros de 2,8%, muito boa para 2023. Terceiro, ele mostrou ao banco um plano. Ele ia morar na casa com a família, economizando aluguel, e ia alugar o porão que tinha entrada independente por 400 euros. Vamos fazer a matemática. Hipoteca de 90 mil euros a 2,8% por 20 anos é igual a aproximadamente 475 euros por mês. Renda do porão, 400 euros. Custo real, 75 euros. Custo anterior de aluguel, 650 euros. Marco não só comprou a casa, ele reduziu as despesas mensais da família em 575 euros. E lembre-se, ele ainda estava ganhando apenas 1.200 euros por mês. Mas agora, em vez de economizar 1.050 euros mensais, ele estava economizando, bem, tecnicamente ainda 1.050 euros, porque a família contribuía com parte do que economizava em aluguel. Então chegou o dia 15 de setembro, data do despejo. A família estava empacotando. A mãe de Marco chorando, o pai dele em silêncio, aquele silêncio pesado de homem que sente que falhou em proteger a família. A irmã dele consolando a mãe. E aí, Marco chega com uma pasta. Pai, mãe, precisamos conversar. Ele abre a pasta. Dentro, os documentos da escritura. A casa estava em nome dele. O pai olha, não entende. Que é isso? Comprei a casa, é nossa, ninguém vai ser despejado. Silêncio. E então, a mãe dele desaba. Não em choro de tristeza, em choro de alívio. Aquele choro que vem quando você estava carregando um peso de 1.000 quilos e alguém finalmente tira de você. O pai dele? O pai dele abraçou o Marco e chorou. Um homem de 60 anos que trabalhou a vida inteira com as mãos, que nunca conseguiu dar uma casa para a família, chorando nos braços do filho. Agora, a parte mais reveladora da história não é o Marco comprando a casa, é o que aconteceu depois que as pessoas descobriram. Lembra dos amigos que riam quando ele pedia 50 euros emprestados? Lembra do primo que fez piadinha? Quando a notícia se espalhou, porque sempre se espalha, a reação foi complexa. Alguns ficaram genuinamente felizes, mas a maioria ficou desconfortável, porque a realização de Marco forçou essas pessoas a confrontar suas próprias escolhas financeiras. Tem um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. É quando você tem duas crenças contraditórias ao mesmo tempo e seu cérebro entra em curto-circuito. Essas pessoas acreditavam: eu sou bem-sucedido financeiramente, porque dirigiam carros legais, moravam sozinhos, viajavam. Marco é um fracasso financeiro, porque pedia dinheiro emprestado, morava com os pais. Mas agora, Marco tinha comprado uma casa aos 28 anos, e eles estavam pagando aluguel, com dívidas de cartão de crédito, financiamentos de carro e zero patrimônio. A dissonância era insuportável. Então sabe o que aconteceu? Em vez de admitir que estavam errados, em vez de aprender com o Marco, muitos deles começaram a racionalizar. Ah, ele teve sorte. Aposto que os pais dele deram dinheiro. Que tipo de vida é essa? Morar com os pais aos 28 anos? Eu prefiro viver minha juventude. É aqui que fica realmente interessante. Um estudo da Northwestern University de 2021 analisou como as pessoas reagem quando alguém do seu círculo social tem sucesso financeiro inesperado. Sabe o que descobriram? 67% das pessoas experimentam algum nível de ressentimento ou negação antes de admiração. Porque admitir que o Marco estava certo significa admitir que eles estavam errados.
E admitir que estavam errados significa admitir que desperdiçaram anos, talvez décadas, fazendo escolhas financeiras ruins. E isso é doloroso demais para a maioria das pessoas. Olha, você pode estar pensando: legal, Nick, ótima história. Mas e daí? Eu não moro com meus pais. Não posso economizar 1.050 euros por mês. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque essa história não é sobre os números específicos, é sobre os princípios, e esses princípios funcionam com qualquer renda. Lição 1. Invisibilidade financeira é poder. Pare de sinalizar riqueza que você não tem. Toda vez que você compra algo para impressionar outras pessoas, você está literalmente transferindo seu poder financeiro para a opinião delas. O Marco andava de bicicleta não porque não podia comprar um carro. Ele andava de bicicleta porque cada euro economizado era um tijolo na fundação da liberdade financeira dele. Lição 2. Liquidez versus riqueza. A maioria das pessoas confunde ter dinheiro na conta corrente com ser rico, mas riqueza real está em ativos que crescem. Marco pedia emprestado porque se recusava a sabotar seus investimentos. Se você tem 5.000 euros na conta corrente, você não é rico, você tem liquidez. Se você tem 5.000 euros investidos crescendo a 7% ao ano, você está construindo riqueza. Lição 3. Reprogram your dopamine. Treine seu cérebro para sentir prazer economizando, não gastando. Isso parece impossível, mas não é. Começa pequeno. Toda vez que você resistir a uma compra impulsiva, transfere o valor para investimentos. Assista seus investimentos crescerem semanalmente. Celebre marcos, 1.000 euros investidos, 5.000 euros, 10.000 euros, da mesma forma que você celebraria comprar algo. Com o tempo, o prazer de ver seus investimentos crescerem superará o prazer de consumir. Lição 4. Sacrifício estratégico. Marco não sacrificou tudo, ele escolheu estrategicamente onde cortar. Ele não tinha carro, mas tinha amigos. Ele não comia fora, mas comia bem em casa. Ele não viajava, mas investia no futuro. Identifique suas 3 maiores despesas. Pergunte-se: isso está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos financeiros? Lição 5. Pense em décadas, não em meses. Marco tinha 23 anos quando começou. Ele pensou: onde eu quero estar aos 30? E trabalhou de trás para frente. A maioria das pessoas pensa: o que eu quero esse mês? E se pergunta por que nunca progridem. Agora, deixa eu te dar um plano concreto que você pode começar hoje, não importa quanto você ganha. Passo 1. Audite sua vida, por uma semana. Rastreie cada euro que você gasta por 7 dias, sem julgamento, só consciência. Use um app, uma planilha, um caderno, não importa, só rastreie. Passo 2. Identifique seu Marco Point, por 1 hora. Olhe suas despesas. Circule 3 coisas que você poderia cortar sem reduzir significativamente sua qualidade de vida. Para a maioria das pessoas, isso inclui assinaturas não utilizadas, 15 a 50 euros por mês, comer fora excessivamente, 100 a 300 euros por mês, compras impulsivas, 50 a 200 euros por mês. Passo 3. Automatize seus investimentos. Hoje, abra uma conta de investimento. Pode ser um robo-advisor simples, um fundo de índice, qualquer coisa. Configure transferência automática de 50, 100, 200 euros, o que você conseguir, no dia que recebe o salário. Passo 4. Meça e celebre semanalmente. Toda sexta-feira, olhe quanto você investiu essa semana, esse mês, esse ano. Celebre. Deixe seu cérebro associar prazer com progresso. Passo 5. Ignore os haters. Sempre. Quando você começar a fazer escolhas financeiras inteligentes, pessoas vão comentar: por que você não sai mais? Por que você dirige esse carro velho? Você está perdendo sua juventude. Ignore. Lembre-se, essas mesmas pessoas vão estar pedindo dinheiro emprestado para você daqui a 10 anos. Então voltamos para onde começamos. Marco pediu 50 euros emprestados e todos riram. Mas ele não pediu porque era pobre. Ele pediu porque era inteligente. Porque entendia que proteger seus investimentos era mais importante do que proteger seu ego.
5 anos depois, ele comprou a casa que salvou sua família do despejo. E as pessoas que riram? Bem, elas ainda estão pagando aluguel. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Riqueza é uma escolha. Não sempre. Tem gente em situações impossíveis. Eu reconheço isso. Mas se você está assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente você tem escolhas. Você escolhe entre economizar 100 euros e gastar 100 euros. Você escolhe entre financiar um iPhone e comprar um usado. Você escolhe entre impressionar pessoas que não se importam com você e construir um futuro que importa. Marco fez essas escolhas, todos os dias, por 5 anos, e mudou a trajetória da vida dele e da família dele para sempre. A pergunta que eu quero que você se faça não é: eu posso fazer o que o Marco fez? A pergunta é: o que eu estou disposto a sacrificar hoje para ter liberdade amanhã? Porque aqui está o segredo. As pessoas ricas que você vê, a maioria delas não nasceu rica. Elas fizeram escolhas que pareciam estranhas, extremas, até ridículas para as pessoas ao redor. E agora elas são livres, enquanto as pessoas que riram ainda estão presas. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre dinheiro, sobre sacrifício, sobre o que significa ser realmente rico, deixa um like. Se você quer mais conteúdo assim, inscreve-se e ativa o sininho. E deixa nos comentários qual é a única coisa que você vai cortar hoje para investir no seu futuro. Só uma coisa. Quero ver. Nos vemos no próximo vídeo.